trabalhando na lavoura, e a família, e o pai e os irmãos foram na chefia, né, militar dos romanos e pediram providência para esse oficial, que era o Tarcísio. E o Tarcísio ficou horrorizado, né, com aquilo, né? E ficou pensando, né, que a punição era severa. E ele foi lá ver a moça, levou o médico junto para tratar da moça. E o médico disse assim, aí o médico foi lá, examinou a moça, olhou o estrago todo que fizeram, né, no corpo dela, e disse: tem poucas horas. Então aí o Tarcísio estava ali, né, ficou chateado. Daqui a pouco entrou um senhor muito famoso, né, que era pescador lá naqueles lagos lá, né, e foi lá, entrou no quarto, e o oficial romano assistindo, né, entrou no quarto e chegou lá, se concentrou, colocou a mão na mocinha e disse assim, fez uma prece em voz alta, né, e disse assim: em nome de Jesus Cristo, né, eu te curo. Aí o oficial romano ficou ali, ficou a fim de pegar ele, jogar lá na rua, né? Quando ele viu o cara fazendo reza lá, porque os romanos não estavam acostumados, né? Os romanos ficavam cultuando aqueles deuses, aquelas coisas, né? E não tinham aquela noção, mas o Tarcísio tinha lido a respeito antes lá em Roma sobre um profeta que tinha lá, que fora crucificado na Palestina. Então o oficial Tarcísio tinha noções, né, desse profeta chamado Jesus Cristo. E esse cidadão saiu dali, né, e eles saíram, conversaram, e aí o Tarcísio observou no rosto da moça, né, que ela estava mudando a cor, né, que ela estava toda cheia de hematomas e roxa, né, ela estava um passo do buraco, né? E aí ele olhou para o rosto dela e viu que ela melhorando, assim, ficando, né, rosado, ficando o rosto melhor. Uau, que sortilégio é esse? E dali a pouco, né, mais um pouquinho, a moça pediu já água. Aí ele ficou falando com ele, saiu dali, né? E foi conversar com esse cidadão que chamava-se Pedro, e que dirigia uma casa de assistência, né, de atendimento, né, de amparo aos desvalidos, doentes e, né, desamparados em geral. Então eles começaram a conversar, e eu fui conhecer a casa, né, porque aquilo, pô, o cara, em nome de Jesus, colocou a mão, e a moça passou a se recuperar em pouco tempo. Então aí o oficial ficou muito, muito interessado e foi lá, conheceu a casa, chegou lá na casa do caminho, né? A casa onde o Pedro trabalhava para os pobres e doentes, né, desamparados, e aí assistiu a tudo. Então aí ele chegou à conclusão que ele deveria colocar aqueles soldados dele, estupradores, colocar lá para trabalhar. E ele fez. Foi o que ele fez. Né? E primeiro ele foi se arrastando, né? Mas como ele mandava, né? Ele era o comandante. Então ele foi para lá e fazer cerca, limpar doente, fazer de tudo. Né? Limpar a casa, e reformar tudo, e arrumar tudo. E passaram a trabalhar todos os dias lá. Essa foi a punição que o oficial, né, impôs neles. E ele começou a conviver. E a moça melhorando cada dia melhor. E a moça trabalhava na casa do Pedro, né, do famoso, aquele que era pescador. Né, e então o Pedro, depois de muito tempo, né, compreendeu realmente que a mensagem de Jesus, né, e trabalhou, né,
nessa casa, fundou essa casa lá e passou a atender as pessoas. Então esse oficial aprendeu, começou a ouvir falar sobre Jesus, sobre o que Jesus tinha dito, as ideias de Jesus que estão aqui no Evangelho, né? E esse oficial acabou casando com a mocinha, né? Ela se recuperou e eles casaram, e em seguida ele foi transferido para Roma. Mas antes de ir para Roma, o Pedro, que já era sabido, né? Pedro disse para ele: tu vai passar por certas dificuldades, né? Tu vai ter que enfrentar uma série de coisas, mas, né, tu tem o livre-arbítrio, tu pode trabalhar bem nisso aí, né? Depende de ti, da tua maneira como vai enfrentar as coisas. Então lá em Roma, a família do oficial Tarcísio, né, que era também uma família, né, metida chique, né, como se diz, a família transferiu ele, assim, sem ele saber. Quando ele viu, ele era comandante da guarda do imperador. E um dos terríveis imperadores, né? O senhor Nero Domício. Né? E aí, quando ele viu, estava transferido, estava lá como chefe da guarda, né, da segurança do imperador. E uma senhora que fazia parte do convívio íntimo do imperador achou ele muito bonito, né? Achou ele muito bacanão e ordenou para que ele participasse das festas noturnas do palácio. E ele não era chegado, né? Ele já tinha os filhos, ele era muito bem casado, né, como se diz, vivia muito bem com a esposa, mas essa moça começou a trabalhar para ele ficar à noite, porque naquele tempo as orgias eram muito grandes em Roma, né? Então eles eram professores, né? E o imperador era desequilibrado, esse Nero era desequilibrado, né? Então ele se divertia com aquilo, né? Ele se divertia com todos os sexos, né? E achava lindo ver os outros também, né, tendo intimidades assim em público. Então, lá pelas tantas, e o oficial Tarcísio sempre fugindo, sempre tentando, não, então a senhora não entendeu, e aí sempre procurando cair fora daquele ambiente, mas a mulher, essa protegida do imperador, não soltou ele, de jeito nenhum. E aconteceu que ela mandou investigar a vida dele e descobriu que ele era cristão. Então ela estava com tudo, né? Porque bastava ela dizer para o imperador, para o Nero, né? Aí o Nero só fazia assim com o dedo, né? Assim ou assim. Conforme a posição dos dedos dele, o cara estava morto. Então ele se divertia com isso, tudo para ele era divertimento. E aconteceu que essa mocinha convidou a esposa do oficial Tarcísio para ir numa festinha lá, também numa recepção, e aproveitou e colocou um produto, né, eliminante. E a nossa amiga foi para o mundo espiritual bem cedo. E o oficial Tarcísio, mesmo assim, mesmo sendo viúvo, ele não quis nada com ela, porque ela era amante do imperador. Então para ele não servia essa vida, né? Para ele não servia. E ela achava que estava com tudo. Ela, pelas tantas, ela não conseguia a Popeia, ela era Popeia. A Popeia, a Sabina, não conseguia nada com o oficial se negava, né, a ter um romance com ela. Ela tinha se apaixonado por ele e acabou então. O que ela fez? Como ela havia descoberto que ele era cristão, né, então ela pegou e falou para o Nero: bota na cadeia, né, bota na cadeia. E aí o imperador não, o oficial, foi preso e o povo todo sabia, por causa das fofocas,
dos funcionários lá, dos empregados lá, dos servidores do palácio, tudo que eles ouviam atrás das portas e por baixo de tudo que era a situação, eles contavam para todo mundo, o povo todo sabia. Então o povo gritava na rua, quando o oficial foi preso, levado para o cárcere, o povo, deixa de ser bobo, meu, aproveita! O povo gritava, né? E o povo também, né? Pelas tantas, né? O povo também comete muita coisa estranha. E ele foi preso, e para encurtar a história, né? Eu estou cortando tudo que eu posso cortar, porque a história é muito maior e muito mais interessante. Mas então aí o Tarcísio foi preso, e a Popéia, a Sabina, combinou com o Nero, disse, vou dar um susto nele, né? E eu vou dormir um pouco. Aí foram lá numa audiência pública, assim, estava todo mundo na rua, e aí o Nero perguntou para ele, tinha uma acusação que ele era cristão. É verdade que tu é cristão? Aí o oficial disse assim, se lembrou, né, que o Pedro tinha dito para ele, né, que o Pedro tinha negado Jesus, e o Pedro ficou muito chateado com aquilo depois, e o Pedro depois deu a volta por cima, né, mais tarde, pode ter negado Jesus, né, então o Tarcísio se lembrou, né, do que o Pedro tinha dito para ele, né, da vivência toda que ele estava tendo lá, de tudo aquilo, e ele tinha assumido, né, sabe, a vida, né, de cristão mesmo, né, uma pessoa correta, né, uma pessoa que trabalhava e fazia o bem, ajudava, etc., e educava, né, esclarecia seus subordinados. Daí, então, quando o Nero perguntou para ele, tu é cristão ou oficial? Daí ele assim, sim, imperador, sou cristão. Tá aqui. Aí o Nero só fez assim, ó. E joguem os cachorros. E a Sabina, e a Popéia Sabina dormindo lá nos aposentos dela, repousando. No dia seguinte, quando ela acordou, né, que ela mandou um recado para ele, e a escrava dela ficou parada, né? Mas por que tu não te mexe? Aí disse, acontece que ontem o Tarcísio, o oficial dele, foi executado. Então ali terminou o romance, né, que nem tinha começado. Então vejam que a coragem da fé. Né? Então esse rapaz, né, o Tarcísio, oficial romano, quando ele soube das ideias de Jesus, estão aqui no Evangelho, esclarecidos, né, pelos Espíritos, quando ele soube, lá na Palestina, ele conviveu inclusive com Pedro, né, teve o privilégio de conviver com Pedro, né, o ex-pescador, né, e ele passou, inclusive, na punição, né, dos seus soldados, ele já não botava mais na cadeia como antigamente ele fazia, né, ele passou a reeducar os seus comandados. Reeducar. Então vejam que ele passou a agir diferente, né? Tudo ele era, sabe, ele era visto, passou a ser visto todos os anos depois como uma pessoa diferente, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que não se vingava, uma pessoa que trabalhava, só queria o bem. Então todos viam nele equilíbrio. E quando ele foi levado, né, a essa situação, né, por causa de uma mulher apaixonada, né, por ele, né, e que ele teve que dar testemunho de que ele defendia, seguia as ideias deste moço, né, desse espírito iluminado chamado Jesus, né, que muitas vezes nós ainda não entendemos direito quem é esse Jesus, esse espírito, né, e nós temos que, quando nós então passamos a ser espíritas, né, quando nós já começamos eu sou espírita, né, quando nós começamos a entender que, né, e a aceitar, né, que nós somos adeptos do espiritismo, então nós também temos que fazer algo, né, positivo
Não só, né, nas aparências, mas, como muitos, né, a grande maioria, né, em certos momentos, tira a fantasia de cristão, né, e depois fica com o cara no chão. Né? E, na verdade, então nós temos que assumir, né, aquilo que nós professamos e muito mais do que isso, trabalhar para que as pessoas em geral se esclareçam. Trabalhar, então não tem essa do, eu sou cristão só das 8 ao meio-dia, né? Ou então das 6 às 8. Não! Né? Eu sou cristão, eu sou espírita 24 horas. Né? Então, assim, quando as pessoas telefonam, eu atendo o telefone. Né? Quando as pessoas, as pessoas mandam um e-mail, eu atendo os e-mails. Né? Então, nós temos que atender as pessoas. Né? Então, não pode ser só, eu sou. Né? Isso vale para todo mundo, né? Palestrante, para quem está sentado, para quem trabalha na casa de filhos, vale para todo mundo. Né? Para quem é famoso, para quem não é famoso, não interessa. O que interessa é que nós sejamos, então, ou tenhamos coragem na fé. Sabe? Coragem na fé é trabalhar, né, e servir aos outros. Servir aos outros. Sempre. Né? É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. Né? A sermos corajosos, né, e honestos, né, de sermos úteis para o próprio Cristo, para que nós trabalhamos. Muito obrigado.